seguir aí com o tópico Cuba, o socialismo americano. Até 1959, Cuba era governada por Fulgêncio Batista. Esse ditador, ele estava para garantir os interesses das oligarquias cubanas e os interesses dos Estados Unidos. Então, em meio a tanta corrupção, o que aconteceu? A população tinha uma vida muito precária, passava por muitas necessidades. Foi quando surgiu um movimento liderado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Eles foram até a capital de Cuba e lá eles forçaram Batista a buscar o exílio. Inicialmente, os Estados Unidos não se preocuparam com essa mudança, com esse novo governo. Por quê? Porque eles não percebiam a possibilidade de Cuba se tornar socialista. O que Fidel Castro começou a fazer? Ele assumiu o poder em Cuba, primeiramente. Depois, ele começou a tomar medidas que estavam voltadas para Cuba. Ou seja, ele começou a descartar a influência dos Estados Unidos. E a partir daí, em 1961, os Estados Unidos apoiou alguns cubanos no sentido de derrubar esse novo regime nacional desenvolvido por Fidel Castro. Só que essa tentativa de invasão, ela foi frustrada. E os Estados Unidos deu um jeitinho aí e retirou Cuba da Organização dos Estados Americanos. Por quê? Porque em meio a isso, Cuba se aproximou da União Soviética. Essa aproximação, é claro, intensificou a Guerra Fria. Para a União Soviética, essa aproximação com Cuba, ela foi interessante. Por quê? Porque geograficamente, Cuba fica próxima aos Estados Unidos. E para Cuba, essa aproximação com a União Soviética também foi interessante. Por quê? Porque eles precisavam de apoio econômico para que pudessem trazer condições favoráveis para o sustento da população e também o seu desenvolvimento. E em 1962, o que foi que intensificou ainda mais a Guerra Fria? Foi porque a União Soviética começou a implantar mísseis em Cuba. E a inteligência dos Estados Unidos, o serviço de inteligência, fez a descoberta desses mísseis e antes que isso se deflagrasse em um confronto armado entre essas duas superpotências, prevaleceu um acordo de paz. Mas o que vinha trazendo esse acordo? A União Soviética faria a retirada desses mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiraria os mísseis que já estavam implantados na Turquia. Como eu havia dito anteriormente, essa união com os soviéticos trouxe benefícios para Cuba. Por quê? Porque foi um período em que eles organizaram indústrias
e se desenvolveram bastante, principalmente na área da educação e da saúde. Então, a população cubana ela começou a usufruir de uma qualidade de vida. Só que em 1991 chegou ao fim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e com isso os cubanos começaram a enfrentar um período de agravamento econômico, um período de dificuldades em que a população começou a fazer racionamento de itens, de bens voltados para a necessidade básica. A partir da dificuldade em conseguir peças e combustível, a atividade industrial ela foi prejudicada e pelo fato de ter uma agricultura pouco desenvolvida em Cuba, o setor de alimentação também ficou prejudicado. Por quê? Porque não conseguia suprir as necessidades da população. Então, quais foram as duas alternativas, as duas saídas encontradas pelo governo cubano? Eles começaram a enviar médicos para outros países em que havia uma grande demanda, uma grande quantidade de pessoas necessitando de atendimento médico. E a outra saída encontrada foi a abertura de Cuba para o turismo. Em 2008, Fidel Castro deixou o poder e o seu irmão Raul Castro então assumiu aí o poder em Cuba. Em 2018, Miguel Díaz foi eleito em Cuba e terminou assim esse governo, esse período governado pelos irmãos Castro. E Miguel Díaz, ele está aí à frente dessa transição em Cuba para um regime democrático. Durante o período em que Raul Castro esteve à frente de Cuba e Barack Obama esteve à frente dos Estados Unidos, aí na presidência, houve uma aproximação entre eles, ou seja, uma aproximação entre Cuba e os Estados Unidos, já que eles estavam rompidos aí desde a Revolução Cubana em 1959. A partir desse momento, Cuba se abriu para alguns visitantes dos Estados Unidos, para a instalação de embaixadas. Então, representou assim uma grande conquista diplomática entre eles. Só que, a partir do momento que Trump assume a presidência dos Estados Unidos, foi anunciado que essas relações com Cuba serão revistas.